De volta para mais um programa O Perito. Sou Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. Hoje, a segunda parte, tão interessante quanto a primeira. Vamos lá! Estamos de volta com a segunda parte da entrevista com Lena Mota, uma síndica profissional de sucesso, muito simpática. Eu aconselho vocês, não percam a primeira parte, assistam também, porque também está muito interessante. De volta, Lena, tudo bem? Tudo bem. Você teve problemas com a SEAB numa questão com outro condomínio, não teve? Sim, tive um problema muito sério, extremamente grave, ao meu ver, que eu assumi esse condomínio havia muito poucos meses, quando nós recebemos uma intimação para a lacração do condomínio. Lacração? Sim. Seria o condomínio seria condomínio. interditado em 24 horas. Então, era uma notificação, na realidade, que foi deixada pelos fiscais da prefeitura, da SEAB, dizendo que em 24 horas o prédio deveria estar vazio, os proprietários dos conjuntos, inquilinos, deveriam retirar suas coisas, seus objetos, seus pertences em até 24 horas, porque o prédio seria lacrado. Lacrado por falta de AVS, Auto de Vistoria de Segurança, e AVCB. Então eu entrei em desespero, fui e contratei uma advogada para me acompanhar até a SEAB, e lá nós fomos conversar com o responsável, o engenheiro responsável da secretaria. E solicitamos que ele nos concedesse um prazo maior para que a gente pudesse organizar algumas situações, inclusive de projeto do condomínio, porque a gestão anterior nunca havia tomado nenhuma providência em relação a essas documentações tão importantes aos condomínios. E no caso dos prédios comerciais, ainda o AVS, que é de suma importância. Mediante a isso, ele nos concedeu um prazo de 10 dias, através dessa solicitação que nós fizemos no mesmo dia para a SEAB. Com isso, eu contratei rapidamente também uma empresa de engenharia especializada em AVS e AVCB, onde eles trabalharam, a equipe dessa empresa trabalhou por 24 horas para elaborar um projeto junto comigo. Você veja só, né? Os problemas que eu assumo são bem complexos. Agora, né? Eu te pergunto uma coisa, esse problema aconteceu, você tinha quanto tempo de síndica nesse condomínio? 7 meses. 7 meses. Uhum. E quando você assumiu o condomínio, você já tinha notícias de que a Prefeitura de São Paulo, através da Secretaria da Habitação, a SEAB, estava na captura do prédio por algum motivo, por alguma irregularidade? Não, nós não fomos informados em nenhum momento, nem o conselho, que era o meu conselho da época, também não tinha informação, até porque quando eu assumi, um dos pontos importantes foi a troca da administradora que geria o condomínio na época. Eu pergunto isso pelo seguinte, porque nenhum órgão público interdita assim de supetão. Ele notifica, dá um prazo para regularizar, ou seja, alguém recebeu essas notificações e não tocou o assunto para frente. Sim, exatamente. O condomínio ele foi autuado em 2004, para você ter uma ideia. E a gestora da época e a administradora esconderam essa informação do condomínio, ou seja, dos condôminos e dos conselheiros. Em nenhum momento houve registro de ata em assembleia informando desse problema tão grave. Ou seja, meio que esconderam para não ter que justificar o porquê da multa, que eventualmente a multa é devido a alguma falha. Né? Então, se aparece com a multa, tem que justificar por que falhou, de quem é a culpa, quem é o responsável, essas coisas todas. Exatamente. Agora, o ponto que eu queria chegar é o seguinte, é sempre assim, a atuação do síndico como
engenheiro, entre aspas, como um identificador e como um solucionador de problemas ligados à engenharia, que é o caso aqui, como foi do primeiro caso para quem assistiu a primeira parte do programa, que era o problema de caixas d'água. Eu digo o seguinte, hoje você está muito mais experiente com relação à documentação, com relação à necessidade de AVS e de AVCB, né? E conhece melhor os caminhos, né? Sim, os síndicos, eu deixo um alerta aqui para os síndicos, inclusive, né? Que tomem muito cuidado quando assumem um condomínio. Tenham em mãos uma relação de documentos de suma importância a serem solicitados para as administradoras e até para o seu antecessor. Mas eu direciono mesmo para as administradoras, que é muito importante para não ser pego de surpresa, para não ter um monstrinho saindo da caixinha de Pandora. Com relação a essa documentação técnica, como por exemplo esse que a gente falou, esses autos de vistoria, tanto de segurança como do Corpo de Bombeiros, você aconselha que o síndico mantenha uma agenda própria dele, que ele sabe, ó, eu sei que daqui 3 meses está vencendo um documento X do condomínio Y, para renovar. Ou você aconselha que isso fique a cargo de uma empresa que dê assessoria técnica, como essa empresa que você contratou para resolver o problema da AVS e do AVCB? Sim, Ansel, eu acho que tem que haver um paralelo, um controle do próprio síndico e o controle da empresa contratada. Eu uso muito planilhas de controle, inclusive com avisos mensais, para que eu saiba, olha, está vencendo o atestado do gás, está vencendo do para-raio, está vencendo os extintores. Eu não confio plenamente nesse controle em uma única mão. Então eu também faço o meu controle e eu indico. Você tem quantos condomínios hoje? 12 condomínios. 12 condomínios. Então, síndico, se você tem 1, 2, 12 ou 20, a organização é fundamental. E o uso dos recursos das plataformas eletrônicas que nós temos hoje à disposição é muito importante para te emitir alertas, para que você não seja pego no contrapé e não passe por um tipo de problema como esse. E fundamentalmente, como a Lena falou, quando você assumir um condomínio, procure fazer um check-up sim, completíssimo das coisas que você está recebendo, para que você não tenha esse tipo de surpresa. Eu vou te contar um outro caso, Lena, que aconteceu num prédio onde eu dou também uma assistência na parte de engenharia. Nesse condomínio, a Eletropaulo, hoje chama-se Enel, mas era Eletropaulo na época, multou o condomínio porque numa das leituras que foi fazer de consumo, descobriu que havia um relógio na parte administrativa que estava sem o lacre. Por algum motivo aquele lacre foi rompido. Esses lacres, às vezes eles são rompidos pelo próprio funcionário da Eletropaulo, por alguém que vai fazer qualquer coisa, certa ou errada, mas de qualquer forma a coisa fica lá rompida por anos, até que um determinado funcionário da concessionária, que é mais zeloso, resolve relatar aquele fato. Então, na visão da Eletropaulo, o condomínio estava furtando energia da rua. Por quê? Porque estava rompido o lacre e então uma fase recebia a energia sem passar pelo relógio. Bom, o meu trabalho foi produzir um laudo mostrando que aquilo ali não tinha havido dolo, não foi de propósito, foi uma questão. Eu consegui levantar a situação em que o lacre foi rompido, achei inclusive um pedido do condomínio para que a Eletropaulo viesse consertar aquele lacre, mas essa questão foi bem numa época de transição da Eletropaulo, onde eles estavam realmente procurando pelo em ovo para poder cobrar alguma coisa, alguma multa, etc. Então, isso também esse é um caso que acontece com uma certa frequência. De repente, um funcionário mexeu e tal,
passou-se um tempão para depois um outro vir e fazer um relatório desse que pode pôr você em xeque perante a concessionária. Nesse caso, nesse sentido, voltando um pouquinho à nossa primeira parte, é onde eu considero de suma importância a vistoria do zelador constante, para que ele observe essas pequenas falhas. Então, nesse sentido, eu acho que seria de suma importância que o síndico ele oriente o seu zelador e peça ajuda para que ele vistorie essas situações. E a observação dele é muito relevante para o síndico, para que não ocorra, então, um ônus, né, aí futuro para o próprio condomínio. Mesmo porque, Helena, é o zelador que está fisicamente presente onde estão esses problemas, que é no centro de medição, no hidrômetro, no cavalete, Exatamente. Na caixa d'água, enfim. Ele que está presente, ele que tem melhores condições de identificar esse tipo de irregularidade ou de problemas, etc. Exatamente, Ansel. É isso. A pergunta de hoje vem de Guarulhos, é da Cleide Oliveira. Cleide, você não mandou seu endereço para a gente poder te mandar a caneca. Então, por favor, entre em contato com a produção do programa para você ganhar uma linda caneca como essa, que a Helena já ganhou, inclusive, no programa passado. Pergunta a Cleide. O síndico pode tomar decisões sobre assuntos ligados à engenharia? Não é caso de falsidade ideológica? Cleide, você continuamente, como síndica, vai tomar decisões ligadas à engenharia. Existe, na verdade, uma aproximação muito forte, uma interface. Eu brinco muito nos cursos da Gabro que eu dou que você, síndico, uma vez trabalhando nessa função por 2 anos, já está quase recebendo um diploma. Bom, eu estou exagerando, mas, na verdade, você tem que tomar decisões práticas, realmente. Isso não quer dizer que você está dando uma de engenheiro. Você está resolvendo um problema como se fosse uma moradora ou como uma responsável pela instalação que você realmente é. O que você tem que ter em mente é que a coisa complicou um pouquinho, chama um técnico, chama um engenheiro, chama um arquiteto. Primeiro, para que você tome uma decisão mais acertada do ponto de vista técnico. E segundo, que você possa dividir responsabilidades. Na medida em que você tem alguém te dando uma assessoria técnica como essa, você pode, se alguma coisa der errado, você pode lá na frente dizer, bom, eu consultei um técnico, era tudo que estava ao meu alcance, já que eu não sou uma engenheira. Tá? Não é falsidade ideológica, mas tenha sempre em mente que é importante e muito útil você ter uma assessoria de um técnico naquele assunto. Falei alguma bobagem, Helena? Correto, super correto. Os síndicos que não têm formação acadêmica de engenharia, obviamente ele não tem conhecimento profundo do assunto, mas ele tem que praticar e tentar direcionar o problema a quem de conhecimento, a quem de responsabilidade efetiva, mas ele tem que atuar naquela situação, infelizmente. Isso realmente não é falsidade ideológica. Bem, chegamos ao final de mais um programa. Helena, obrigado por ter voltado aqui ao nosso programa. Portas abertas sempre que você quiser transmitir alguma mensagem. E espero vocês no próximo programa. Não esqueçam de curtir aqui embaixo e se inscrever no canal. Mande sugestões de pauta, mande suas perguntas que serão aqui lidas e respondidas. E até a próxima.